Então, boa tarde a todos, boa tarde a todos e a todas. Com prazer aqui que eu inicio mais um programa, digamos assim, da série ECA Debate. O tema de hoje é Cinemateca Brasileira, Memória e Produção Audiovisual em Risco. Meu nome é Eduardo Moretti, eu sou professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, da Escola de Comunicações e Artes. A nossa conversa hoje conta com a participação, que eu já aqui agradeço, não é? do Roberto Gervitz, cineasta, diretor de filmes importantíssimos, que vão lá de Braços Cruzados, Máquinas Paradas, com Sérgio Toledo, passando por Feliz Ano Velho e o último, A Prova de Coragem, de 2015. Débora Butrucci, que é presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual e tem uma longa trajetória relacionada às questões de preservação e restauro, enfim. E nós aqui vamos, então, falar da situação da Cinemateca Brasileira e depois abrir para as eventuais perguntas. Vocês que estão assistindo podem encaminhar essas perguntas pelo YouTube, que depois elas serão repassadas a nós. Eu vou falar muito... Bom, hoje é 7 de outubro e a data do evento coincidiu, foi uma coincidência mesmo, isso não foi programado, com os 2 meses de entrega das chaves pela Associação Cultural e Educativa Roquete Pinto, que era a organização social que administrava a Cinemateca desde 2018, à Secretaria do Audiovisual, evento esse que foi acompanhado aqui, não é, tanto pela Débora quanto pelo Roberto, e que ficou talvez na memória de todos nós, não tanto pela cena da entrega da chave, mas pela presença de policiais da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, ostensivamente armados. Sinal assim muito emblemático de tudo que envolve, não é, a relação que o atual governo tem para com a cultura. A Cinemateca Brasileira hoje se encontra fechada, tanto em função da pandemia, mas ela se encontra fechada principalmente porque os serviços ligados às suas atividades fins estão completamente parados. Não há funcionários, não há trabalhadoras e trabalhadores dentro da Cinemateca Brasileira. Hoje, na Cinemateca Brasileira, você tem apenas os serviços considerados assim essenciais, sem os quais nenhum prédio pode funcionar, enfim, está habilitado para ser aberto, como serviços de bombeiro, serviços de limpeza, jardinagem, mas não há nenhum técnico dentro da Cinemateca Brasileira hoje que cuide, não é, da preservação de seus filmes. São cerca, não é, de 250 mil rolos, mais de 1 milhão de documentos, 250 mil filmes, enfim, o material audiovisual diverso, basicamente, né, a grande maioria é de películas, mas você também tem materiais que foram produzidos pela televisão brasileira, em particular a TV Tupi. O acervo da TV Tupi se encontra depositado na Cinemateca Brasileira, e você também tem vídeos, enfim, uma riqueza e uma variedade enorme, né, de materiais audiovisuais e cerca de 1 milhão de documentos. E nesse conjunto, cartazes, fotografias, roteiros, documentos os mais diversos. Então, não há dentro da Cinemateca hoje nenhum funcionário responsável pela preservação, pela organização, né, desse material. Se a pandemia, porventura, terminasse hoje, a Cinemateca continuaria fechada. Esse dado é muito importante ressaltar. Um outro aspecto que é importante ressaltar é que o acervo corre risco, né, nesse contexto. Em particular, há um acervo em nitrato,
esse acervo em nitrato, já por conta do descuido, sofreu um incêndio em 2016, 1.003 rolos de nitrato se perderam para sempre. É um acervo que demanda cuidados especiais. Ele está dentro da Cinemateca, preservado em um lugar compartimentado, separado do restante do acervo, porque, se vocês não sabem, o material em nitrato, que era o material utilizado no início da história do cinema, é um material de alta combustão, ele entra em combustão sozinho, então o lugar onde esses filmes se encontram na Cinemateca não tem interruptores, não tem qualquer tipo de circulação de energia elétrica, porque qualquer faísca pode provocar um incêndio, mas não só. É preciso que você tenha um funcionário que, por amostragem, faça a medição de temperatura dos rolos para perceber, enfim, eventualmente, se aquilo pode ou não entrar em combustão logo. Então, não temos esse funcionário. E como, enfim, hoje sofremos também com esse calor, né, essa onda de calor que atinge não só São Paulo, atinge o Brasil inteiro, praticamente, com mais ainda preocupação que nós constatamos essa situação de completo abandono da instituição. E muito preocupado, acho que todos nós aqui estamos. Então, a ideia de trazer Roberto, Débora e ouvir através dos comentários de vocês é muito em função de uma situação que nós queremos, né, que se modifique. Né? E eu acho que todos os esforços são nesse sentido. A sociedade civil está mobilizada, né? Acho que tanto Débora quanto o próprio Roberto, né, poderão também falar, né, desse e de outros aspectos, enfim. Não há quem não se manifestou no campo da cultura cinematográfica no Brasil e fora do Brasil a respeito dessa situação, para trazer uma manifestação recente, em 5 de outubro, há 2 dias, portanto, o Comitê do Programa Memória do Mundo para a América Latina e Caribe, da Unesco, né, externou sua preocupação com a situação vivida pela Cinemateca. Né, esse comitê chamou atenção para o fato de que todos os governos que subscrevem, né, uma série de resoluções deste programa se comprometeram a preservar seu patrimônio. A Cinemateca, o acervo que lá se encontra, ele é parte integrante, essencial de nosso patrimônio. Então, né, o governo brasileiro vem descumprindo isso, e isso vem chamando a atenção das autoridades internacionais, da comunidade cinematográfica internacional. O Amir Labak, no festival, o diretor do Festival É Tudo Verdade, que se encerrou há pouco, trouxe, não é, a manifestação do Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, quando da abertura do Festival de Veneza, que ocorreu há pouco, que chamou a atenção para a situação da Cinemateca brasileira. Os diretores internacionais, né, também estão preocupados com isso. Todas as cinematecas externaram, né, sua preocupação. A Federação Internacional de Arquivos de Filme, as revistas como Cahiers de Cinéma, Sight and Sound, enfim. No Brasil, então, essas manifestações foram por todos os lados, por todos os cantos, presenciais. Né? O Roberto organizou, junto com a PACE, de diferentes movimentos, né? Mais de uma manifestação em frente à Cinemateca. Eu rompi o isolamento social durante a pandemia para estar presente numa dessas manifestações, porque, enfim, é um sentimento tal de indignação que esse risco, eu quis correr, enfim, tudo foi respeitado do ponto de vista de isolamento, todos estavam com máscara, à distância, mas é um sinal muito forte mesmo desse envolvimento de diferentes programas de rádio, televisão, de diversos canais, enfim, emissoras, trazem reportagens e realizam programas sobre essa situação. Como já foi observado, é algo que mobiliza tanto a comunidade do bairro de Vila Mariana, onde se localiza a Cinemateca Brasileira. Há uma associação de moradores que também faz parte desse movimento da sociedade civil. Você tem
diferentes associações que foram criadas em função desse contexto de crise, a SOS Cinemateca, a Cinemateca Acesa, a Cinemateca Viva, os trabalhadores da Cinemateca Brasileira, é importante dizer, 62 funcionários, não é, foram desligados de suas funções, funcionários que tinham uma experiência, trabalhadoras e trabalhadores que tinham uma experiência acumulada no trato desse acervo, na organização, na difusão, né? Esse dado é importante também. Todos eles foram demitidos, enfim, no meio da pandemia, né? Foram demitidos, ficaram sem receber por meses e depois demitidos, e a gente hoje não tem, enfim, a princípio, uma solução de curto prazo para resolver esse problema, e é por isso que, enfim, também é importante mobilizar diferentes frentes a fim de sensibilizar cada vez mais as pessoas em torno dessa questão. Essa crise não é de agora, não começou em 2019, 2020, ela, infelizmente, é anterior, quando houve a interrupção posta em suspeição pelo Ministério da Cultura, o contrato, né, que era administrado pela Sociedade de Amigos da Cinemateca, um órgão criado em 1962, né, a fim de apoiar, como o nome indica, as atividades fins da Cinemateca, enfim, por 3 anos. A Controladoria Geral da União vasculhou, não é, todas as prestações de contas da Cinemateca Brasileira, isso fez com que uma energia fosse gasta a fim de comprovar, enfim, de que não houve qualquer tipo de desvio ou má utilização de recursos, mas o fato é que de 2013 em diante a Cinemateca Brasileira passou a viver uma situação de muita instabilidade. O próprio Roberto Gervitz, numa entrevista que ele deu numa dessas diferentes frentes, ele falou: a Cinemateca Brasileira se encontra há 7 anos, né, na UTI. É de fato, né, é o que a gente vê, né, porque, enfim, a crise tem um ponto de partida que é 2013. Resumindo de forma muito rápida, para poder passar a palavra a vocês, nessa situação de instabilidade, o modelo foi a de contratar uma organização social por meio de edital público para que ela administrasse a Cinemateca. Quem vence esse edital é a ASERP, Associação Cultural e Educativa Roquete Pinto, ligada ao Ministério da Educação. Ela já tinha um contrato, né, para a gestão da TV Escola. Em 2018, um contrato aditivo a esse contrato maior foi realizado. Enfim, é uma história de contratos aditivos que eu não vou aqui detalhar. O fato é que, no final de 2019, houve um entendimento por parte do Ministério da Educação de que o contrato se encerrava, o contrato principal se encerrava, e, ao se encerrar o contrato principal, os aditivos não tinham mais validade. E, a partir de 2020, os recursos não foram mais transferidos para a SERP. E, com isso, enfim, os funcionários também e as funcionárias também ficaram sem receber. Em 2018, a SERP, ao assumir, ela, enfim, teve lá os seus acertos, dentre eles, manter o corpo de funcionários, mas é importante de dizer que de 2018 para cá a SERP também foi aparelhada politicamente, né? Circulou um vídeo, acho que de 2019, em que você tinha 5 pessoas à frente da Cinemateca, um deputado estadual que bate continência, falando dos projetos da Cinemateca, um deles uma mostra de filmes militares, que não se realizou, né? Porque, enfim, esse governo não é muito pródigo em realizar coisas. Ele é muito pródigo em destruir coisas, destruir instituições, enfim. E o contrato foi interrompido, mas é importante dizer, se havia o entendimento de que esse contrato não ia ter mais validade, por que não preparar um edital antes, no final desse contrato maior, a fim de que, enfim, terminado o contrato, uma outra associação pudesse assumir, não é, a administração da Cinemateca? Nada disso foi feito.
os recursos foram, não foram mais transferidos, e com isso, enfim, a gente viveu durante meses, durante a pandemia, né, em meio à pandemia, nesse impasse entre a SERP e a Cinemateca o governo federal, né, via Ministério da Educação, enfim, tem todo um imbróglio também ligado ao fato de que o Ministério da Cultura foi extinto, a Secretaria Especial de Cultura passou para o Ministério da Cidadania, depois passou para o Ministério do Turismo, isso também foi um problema a mais em todo esse quadro. E o fato é que em agosto, né, como eu disse logo no começo da transmissão, 7 de agosto, as chaves foram repassadas ao secretário do Audiovisual, né, quem representou a Secretaria do Audiovisual, e a expectativa era de que uma solução rápida fosse dada, né. Em julho, os representantes tanto do Ministério do Turismo quanto da Secretaria de Cultura anunciavam uma resolução rápida, né, para o problema a partir do lançamento de um novo edital, mas, enfim, até o momento nada disso aconteceu, né, e é com preocupação que nós vemos e assistimos a esse quadro. Enfim, eu tenho outras coisas para falar, mas nós falamos muito, como dá para perceber, e antes que eu ocupe o tempo dos meus queridos convidados e convidadas, eu vou passar então a palavra ao Roberto. Muito obrigado, Roberto, por ter aceito o convite e vindo aqui para falar e discutir um pouco conosco a questão da Cinemateca Brasileira. Microfone, Roberto. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Boa tarde, Débora, que faz parte com a BPA do Fórum Paulo Emílio, onde estão também a Cinemateca Viva, que é a frente ampla dos moradores da Vila Clementino e Mariana, e também o Cinemateca Acesa e a BPA, né, como eu já disse, a qual a Débora pertence. Nós estamos sempre juntos, nos falamos sempre, mas a gente se cumprimenta, né, Débora? Bom, aí, então, assim, bom, tem muita coisa para falar, realmente, como o próprio Eduardo coloca, né? Eu acho que meu papel aqui como cineasta e como membro da APACE, né, seria dar um pouco do histórico da nossa atuação, né, da nossa atuação como entidade, como grupo, diante desse descalabro, né, que ocorreu com a Cinemateca e com o que está ocorrendo na Cinemateca Brasileira, né, porque é um verdadeiro descalabro, uma coisa que talvez você não tenha dito, Eduardo, é a questão da ação pública, né, do Ministério Público Federal, que é um elemento importante, né, quer dizer, ao mesmo tempo que houve todas essas manifestações e mobilizações, ocorreu também uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União, porque a União, a partir de dezembro do ano passado, ela deixou a Cinemateca ao Deus dará, assim, literalmente. Se antes as verbas já eram, vamos dizer, apertadésimas, muito apertadas para o funcionamento como deve ser de uma cinemateca do tamanho e da importância da Cinemateca Brasileira, a partir de janeiro foi uma loucura porque o governo não renovou o contrato com a SERP, até porque era um contrato que, vale dizer, era um contrato que tinha uma certa ilegalidade aí, porque a SERP já tinha um contrato com o Estado. Você não pode, uma OS não pode ter mais de um contrato com o Estado. Então, esse contrato, a coisa de fazer um aditivo, veja só, um aditivo para uma instituição como a Cinemateca Brasileira já é um absurdo, né? Imagina uma cinemateca que está sendo gerida graças a um contrato que é um aditivo de um contrato maior. É uma coisa inaceitável isso. Mas, enfim, são parênteses. Então, assim, o que a gente... o que eu acho relevante aqui de colocar é o seguinte: a Cinemateca, a partir de 2013, ela mergulhou
realmente num túnel sem fim, né? E cada ano foi trazendo uma nova novidade desagradável, trágica para a Cinemateca. Culminou com aquele incêndio em 2016, como o próprio Eduardo colocou, né, do nitrato de celulose, mas teve uma série de outros eventos, a enchente lá no Jaguaré, no começo desse ano. Enfim, é uma Cinemateca realmente que estava jogada, entendeu? Quer dizer, esse governo não tinha ideia do que era uma Cinemateca, vamos dizer o que é, e nem o anterior. Quer dizer, o Sarney também não tinha ideia, e o Sérgio Saleitão, que escolheu a SERP, uma instituição que não tinha mínimo preparo para ser uma gestora de uma cinemateca, tá certo? Já começou aí, já começa aí, os erros se acumulam, né, e nos deixam realmente inconformados com tudo de errado que veio sendo feito ao longo dos anos. É revoltante mesmo. E aí o que aconteceu? A APACE, a partir de 2015, ela começou a acompanhar de perto as coisas que estavam acontecendo na Cinemateca, porque era uma caixa preta. A gente não sabia direito. Mudou várias vezes de diretor a Cinemateca depois de 2013. Entrou um, entrou outro. Um era mais incompetente do que o outro, não sabia nem o que era uma Cinemateca. Era uma vergonha, uma coisa vergonhosa, né? E aí, quando chega em 2016, o governo resolve fazer um chamamento para uma OS, que era algo que já vinha sendo discutido no Conselho da Cinemateca desde 2008, ainda no período áureo da Cinemateca. Mas era uma coisa para ser encaminhada, vamos dizer assim, de maneira mais responsável, né? Não do jeito que foi, não ao sabor de interesses políticos e econômicos, né? Essa é a realidade. E em 2018, a SERP assume em 2017, ela assume. 2017 ou 2018? Agora estou fazendo confusão. Já repeti. 18. Então, em 2018, levou bastante tempo para o chamamento, né, como podemos ver, e é o tempo que costuma levar um chamamento. Ela assumiu em 2018 e a cada ano que começou mal, mudou, ficou pior, mudou, continuou ruim. Mudou em 1 ano e 8 meses, a SERP mudou 3 vezes de supervisor. A SERP, nós da APACE, que tínhamos um grupo de trabalho já formado, como disse, a partir de 2015, nós tivemos conversas com cada um desses supervisores, os procuramos, colocamos a necessidade de reativar os canais de diálogo com a sociedade brasileira e com a comunidade cinematográfica, coisa que estava interrompida porque o Conselho havia desaparecido, né, com a SERP, o Conselho já não existia mais, e mesmo nos anos anteriores o Conselho funcionava mal, assim, muito precariamente. Então, nós tentamos várias vezes diálogo com esses supervisores, o diálogo sempre foi muito ineficaz, né? Nós íamos lá, ouvíamos o que tinham a dizer, eles diziam que iam fazer isso, que iam fazer aquilo, que nós iríamos tentar retomar os contratos, mas que a situação de dinheiro era muito difícil, né? Que os recursos eram baixos. Bom, os recursos eram baixos, mas nós, da comunidade, estávamos nos colocando ao lado para tentar resolver uma série de impasses, que havia, inclusive, de fazer pressão para que houvesse mais recursos para a Cinemateca. Isso cabe também às associações de cineastas, né? E nada aconteceu. Quando foi no final do ano passado, 2019, estou falando bem rapidamente, porque teve uma série de ações, mas acho que não vale a pena aqui nos determos nisso. Quando foi no final de 2019, nós não ficamos sabendo que o contrato foi descontinuado, ou seja, não foi renovado. Quando foi mais ou menos em março, maio, abril, que o Bolsonaro começou a falar de Regina Duarte,
tal, nós falamos, opa, levantamos as orelhas, falamos, peraí, o que está acontecendo ali? Não era certo? O que está acontecendo? Né? E aí começamos a nos mobilizar e descobrimos que a coisa estava trágica lá dentro, na Cinemateca. Né? Trágica, não havia mais entrada de recursos, ou seja, desde 1º de janeiro a Cinemateca estava ao Deus dará, a SERP estava colocando recursos próprios, mas havia uma série de serviços que já não estavam mais funcionando, e nós, dentro da APACE, falamos, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível isso, não tem condição, isso está chegando ao paroxismo, a situação da Cinemateca, a gravidade da situação está chegando num limite que não é mais aceitável, e mesmo com a pandemia, no dia 4 de junho, nós fizemos uma manifestação presencial diante da Cinemateca Brasileira. Esta manifestação contou com 42 assinaturas de entidades brasileiras de todos os lugares do país, mais 39 assinaturas de entidades as mais importantes do mundo. Né? Tinha o Festival de Cannes, com o Thierry Frémaux, tinha a Cinemateca Francesa, tinha a Cineteca de Bolonha, um dos principais centros de preservação do mundo, tinha a FIAF, né, que congrega 138, se eu não me engano, cinematecas do mundo, tinha Festival de Locarno, Festival de Berlim, ou seja, o mundo inteiro, a comunidade cinematográfica do mundo estava preocupadíssima com o que estava ocorrendo na Cinemateca. Este manifesto foi lido diante da Cinemateca, havia uma cobertura muito boa da imprensa naquele momento, né, porque nós fizemos um trabalho grande de divulgação e contamos com pessoas fantásticas na divulgação, Flávia Guerra, Flávia Arruda também, pessoas que nos ajudaram muito a divulgar o ato, e a partir daí o assunto Cinemateca ganhou a sociedade brasileira como jamais ganhou. Jamais a Cinemateca Brasileira foi assunto no Brasil da maneira que se tornou a partir do dia 4 de junho. Ou seja, ela se tornou realmente, foi um assunto abraçado pela sociedade brasileira, pela opinião pública, né? Começaram a sair muitos artigos, vamos dizer, manifestações das mais diferentes entidades e, ao mesmo tempo, o que a gente notou foi que começaram a surgir uma série de iniciativas de solidariedade com a Cinemateca. Por exemplo, a dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, né, liderados pelo Gilberto Natalini, né, que teve um papel muito importante em toda essa mobilização, né, o Gilberto Natalini, o deputado estadual Celso, o vereador Celso Gianazzi, o deputado estadual Carlos Gianazzi, o deputado Eliseu Gabriel, ou seja, houve uma mobilização grande da Câmara Municipal, mesmo na Câmara Estadual também houve uma mobilização, ou seja, a Cinemateca passou a ser um assunto de primeira ordem, né? E isso foi uma surpresa para todos nós, né? Porque nós percebemos como, né, a sociedade percebe. Claro, houve uma campanha de esclarecimento, mas nós sentimos como que a sociedade brasileira percebe a importância da Cinemateca, né? Como a sociedade brasileira esteve aberta para acolher essas reivindicações e apoiar essas reivindicações, né? Tanto é que já faz 3 meses que nós nos mobilizamos, e mais de 3 meses, né? Que nos mobilizamos, e o assunto continua em pauta, né? Basta ver que a Carta de Gramado desse ano, né, um dos principais festivais do Brasil, o tema da carta foi a Cinemateca Brasileira. Então, realmente, assim, isso nos deu muita força para prosseguir nas manifestações. Os funcionários da Cinemateca que estavam em greve, né, que entraram em greve a partir do momento que deixaram de receber salários, que foi mais ou menos em abril desse ano, né, eles pararam de receber salários, entraram em greve, fizeram uma greve de um dia, depois foram aumentando o período de greve,
fizeram manifestações que foram apoiadas por nós e eles nos apoiaram, ou seja, passaram a ser um elemento importante nas manifestações. E a gente está aqui hoje, né? A gente está aqui nesse momento, como o próprio Eduardo coloca, quer dizer, há 2 meses da entrega das chaves da Cinemateca, momento em que houve um princípio importante de diálogo, isso a gente não pode negar. Quer dizer, apesar dos policiais terem aparecido lá armados, coisa que nunca tinha acontecido na Cinemateca Brasileira, né? Nunca havia entrado um policial federal armado na Cinemateca Brasileira, isso é uma coisa a se lamentar, né? Mas, ao mesmo tempo, o Hélio Ferraz, que foi o secretário do audiovisual substituto, que foi para a Cinemateca acompanhar a retomada das chaves, que nada mais é do que uma assinatura de uma série de contratos e distrato da SERP e passar o comando para o governo federal e para a Secretaria do Audiovisual. O Hélio Ferraz ele se revelou uma pessoa surpreendente para nós nesse sentido, porque ele realmente abriu o diálogo conosco. Esse diálogo ele não está encerrado, ele segue este diálogo e assim realmente a impressão que temos é que ele é uma pessoa realmente preocupada em que se chegue a um resultado positivo para a Cinemateca. Ele, assim, porque a gente não pode ser mecanicista, né? Quer dizer, o governo é uma coisa, a gente sabe o que é esse governo, não precisa de grandes adjetivos para dizer o que é esse governo, como o próprio Eduardo disse, veio para destruir, mas o governo é uma comunidade, uma coletividade complexa, né? E isso mesmo os governos autoritários na história da humanidade revelaram pessoas que abriram portas, né, possíveis de diálogo, e nós estamos num diálogo, o fórum está num diálogo com a Secretaria do Audiovisual. A Dora também está nesse diálogo, a Dora da SAC, a Sociedade de Amigos da Cinemateca, está nesse diálogo. Existe, se colocou, por exemplo, todos os serviços emergenciais foram, o governo tomou uma atitude finalmente após a retomada das chaves. Isso daí é claro que tem a ver com todas as manifestações da sociedade brasileira, isso não foi de graça, né? Eu acho que o governo, com as manifestações, ele percebeu que a Cinemateca é uma coisa muito maior do que ele tinha consciência que era, né? A Cinemateca, de repente, se mostrou um assunto que não era uma casa esquecida lá, um depósito de filmes. Não. Uma entidade viva, que tem um grande apoio na sociedade, e, nesse sentido, o governo premido também pela ação, creio que pela ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, o governo resolveu começar a, vamos dizer, fornecer os serviços básicos para a Cinemateca, começar a sair do estado de emergencial em que estava. Recentemente, os contratos parece que foram todos assinados, porém, há empresas que não são especializadas, há uma outra empresa que não está, vamos dizer, em condições de fazer sozinha e prestar esses serviços da melhor maneira, terá que ser orientada. Ao mesmo tempo, o Hélio, o secretário substituto, na ocasião, sugeriu que fosse feito, uma vez que nós colocamos a necessidade de que não bastava o governo simplesmente suprir esses serviços básicos de luz, energia, água, energia, água, manutenção do ar-condicionado, manutenção da climatização. Isso não é suficiente para colocar o acervo fora de risco. Sem os funcionários, a Cinemateca está correndo ainda o mesmo risco e até maior do que corria no início desse ano. Por quê? Porque o tempo se acumulou. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais crítica fica a situação.
e sem os funcionários trabalhando na Cinemateca, na verdade, não se chegará a um bom resultado e não sairemos do estado de luz vermelha, piscando, que é o que nós estamos agora. Então, as negociações estão ocorrendo, como eu disse, porém, andando num ritmo muito mais vagaroso do que a gente gostaria, né? Eu sei que existem problemas burocráticos na gestão estatal, mas o fato é que a gente está de cabelo em pé, né? E a Débora depois vai poder falar mais precisamente como funciona uma cinemateca, ela vai dizer isso, mas assim, estamos todos de cabelo em pé, nós somos cineastas, quer dizer, eu represento um setor vasto de cineastas e produtores cinematográficos, nossas obras estão todas lá, nossos filmes estão todos lá, a história do cinema brasileiro está toda lá, uma parte dos nossos imaginários está toda lá, né? E, portanto, uma parte de nossa identidade está lá. Ou seja, corremos, neste momento, um risco enorme, e isso não pode mais ficar assim. Nós estamos convocando um novo ato público, vou dar aqui em primeira mão, para o dia 27 de outubro, que é a data mundial do patrimônio audiovisual, dia 27 de outubro. Esse ato será às 17 horas, e nós estaremos lá na frente da Cinemateca mostrando a nossa inconformidade com a situação e exigindo providências em relação a essa instituição. Fico por aqui. Muito obrigado, Roberto. Acho que todo mundo deve anotar, então, já na agenda, dia 27, 17 horas, estaremos lá na Cinemateca, enfim, a fim de aumentar esse movimento e construir cada vez mais condições para que a pressão aumente e que as ações sejam tomadas por quem tem que tomar. A gente vai continuar nessa conversa, agora eu passo a palavra à Débora Butrucci. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite, Eduardo, é um prazer estar aqui, saúdo o Roberto, enfim, a gente está junto lá no grupo do Fórum Paulo Emílio, mas saudações têm que ser feitas, e obrigada a quem está aqui assistindo a gente. Eu costumo fazer um textinho, porque senão, né, todos falamos bastante, como já deu para notar, para a gente não se perder, né, e conseguir trazer as questões que a gente quer trazer hoje. Eu acho importante ressaltar que hoje, além de completar os 60 dias da entrega das chaves da Cinemateca ao governo, também se comemora os 74 anos do marco histórico de fundação da instituição. Foi no 7 de outubro de 1946 que ocorreu a primeira reunião para a criação do segundo Clube de Cinema de São Paulo, que foi o que deu origem à Cinemateca. Como o Eduardo me apresentou brevemente, eu sou atual presidente da BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. A BPA é uma associação civil que tem um caráter cultural, técnico, científico, que tem a finalidade de estimular a conscientização e promover o interesse público pela salvaguarda e acesso ao patrimônio audiovisual brasileiro. A BPA foi criada em 2008 e hoje em dia a gente conta com mais de 70 filiados, e entre os filiados tem profissionais ligados aos mais variados aspectos da preservação audiovisual no Brasil, pesquisadores, técnicos e estudantes. Como eu acabei de falar, nós somos uma associação de profissionais, inclusive vários ex-funcionários da Cinemateca Brasileira são membros da associação, e eu aproveito aqui a oportunidade para mais uma vez informar que, por conta da situação atual, nós resolvemos abonar o valor da anuidade da BPA para os ex-funcionários da Cinemateca. Acredito que todos eles estejam cientes, mas fica aqui o convite para que vocês se juntem a nós, basta entrar em contato conosco. E nós reunimos profissionais de todo o Brasil, de diversos tipos, né, de arquivos audiovisuais e instituições, e a Cinemateca Brasileira sempre foi uma instituição que buscamos nos manter bem próximos. E não poderia ser diferente, né? Afinal, é o maior arquivo audiovisual do Brasil e um dos maiores arquivos da América Latina.
Eu queria ressaltar, né, esse tipo de diálogo que foi mais intenso em determinados períodos, mais distante em outros, mas foi importante, a gente lançou uma carta em janeiro desse ano, antes mesmo até da repercussão midiática vir à tona, né, que em maio começou, em junho explodiu, que foi muito importante, está sendo muito importante, né? A gente escreveu uma carta alertando, né, para o perigo da gestão VOS, né, que também não vai ter tempo daqui de eu esmiuçar, mas o Roberto e o Eduardo trouxeram já essa questão, porque naquele momento, a Cinemateca Capitólio, né, também estava correndo esse risco de passar para a administração através de organização social, que, como a gente está vendo, não está se provando um bom modelo, né, principalmente para uma instituição de memória como uma cinemateca. E hoje o que eu gostaria de trazer aqui para o debate é a especificidade que tem uma instituição de memória, e principalmente uma do porte da Cinemateca Brasileira, né? Como o Eduardo ressaltou, tem 250 mil rolos, tem 1 milhão de documentos, o patrimônio audiovisual ele não é constituído só por filmes, né? Apesar de ser a Cinemateca ter um grande número e volume de material desse tipo, de película cinematográfica, nas mais variadas bitolas, ficção, documentário, filme de família, enfim. Tem outros tipos de suporte também, cada um tem sua especificidade, e esse é um grande risco que a Cinemateca está correndo agora, porque ela não pode ficar sem seu corpo técnico. Um corpo técnico de uma Cinemateca ele é altamente especializado, porque a gente precisa manter os cuidados adequados em relação ao acervo, e cada acervo demanda um cuidado bastante específico, né? Eu queria trazer aqui, eu sempre aproveito quando eu estou no debate sobre a Cinemateca Brasileira ou sobre preservação, trazer a definição do que seria preservar, né? Que eu acho que é importante a gente ter em mente o que significa exatamente preservar. Porque eu acho que tem, né? A gente acaba se perdendo e tem várias lendas e enfim, como se determinado lado fosse contra o outro, e não é. Então, eu vou trazer um conceito aqui que é bem amplo, mas que eu acho muito eficaz. Eu vou ler, peço a licença de vocês para ler. O conceito seria o seguinte: preservação audiovisual é o conjunto dos procedimentos, técnicas e práticas necessários para a manutenção da integridade do documento audiovisual, em seus variados suportes, e a garantia permanente da possibilidade de sua experiência intelectual. Ou seja, nada está preservado, mas em processo permanente de preservação. A preservação engloba uma série de atividades, dentre elas a prospecção e a coleta, a catalogação, a conservação, a duplicação, a migração de suporte, a restauração, a reconstrução dos materiais, quando necessário, a recriação das condições de apresentação, a documentação, a difusão e o acesso, além da pesquisa e a reunião de informações para realizar adequadamente todas essas atividades. Caramba, é muita coisa, né? Essa definição não é minha, eu tenho alguma contribuição, ela é uma reunião, né, de várias conceituações de alguns importantes profissionais da área, inclusive o Carlos Alberto de Souza, que trabalhou muitos anos na Cinemateca Brasileira, e eu acredito que atualmente essa definição é a que melhor dá conta, né, dos diversos aspectos que integram a atividade de preservação. Então, eu acho importante trazer essa definição, porque, como eu disse lá no início, sempre algumas questões acabam retornando a esse debate, né? Como, por exemplo, que preservar e difundir seriam ações antagônicas, que não são, que digitalizar é preservar, enfim, né? Essas coisas que a gente sempre escuta e que é importante, eu acho, trazer para o debate, né? Para a gente conseguir informar a sociedade, né, do que se trata, que são muitos aspectos, né, bastante complexos, atividades complexas. E muitas cinematecas não têm a felicidade de ter salas de exibição. A Cinemateca Brasileira tem 2, super bem equipadas, com todos os formatos de exibição, da película ao digital, diversos tipos de película, além daquela tela maravilhosa, né, na área externa, onde acontecem exibições ao ar livre. Os locais de exibição, eles são sempre muito importantes em uma cinemateca, pois é com a difusão do seu acervo e do acervo que se encontra depositado nesse tipo de instituição que eu acho que a gente consegue oferecer de volta para a sociedade uma parte significativa do trabalho, que muitas vezes ele fica invisível, né? O trabalho que a gente realiza cotidianamente num arquivo audiovisual,
que é o de conservação dos materiais, que envolvem diversas atividades, ele muitas vezes não vem à tona. Eu acho que a difusão ele consegue levar ao público, né, porque um material exibido em bom estado de conservação, conservado adequadamente, né, acho que a sociedade consegue perceber, né, ali naquele momento que tipo de trabalho é o trabalho da preservação, né? Então, para esses materiais estarem em bom estado, eles precisam ser inspecionados, limpos, tem que ser feitos reparos manuais, ele tem que ser duplicado, né, quando ele está, o suporte onde ele se encontra não está mais no estado bom de conservação, a gente tem que duplicar os materiais, que é o princípio né, desse tipo de elemento, além de ser reproduzido, né? Então, para tudo isso que eu acabei de citar, é necessário uma equipe técnica especializada, pois cada material ele demanda cuidados bem específicos. E outra coisa muito importante para a preservação e conservação dos materiais é a estabilidade, né? É um dos principais fatores para a preservação dos materiais a longo prazo. A estabilidade tanto dos parâmetros de temperatura e umidade dos depósitos, né? A Cinemateca tem diversos depósitos, cada material se encontra, né, separado de acordo com o seu estado de conservação, com as suas características, materiais coloridos ficam separados dos materiais em preto e branco. Os materiais em nitrato, como o Eduardo bem ressaltou, eles ficam no depósito separado, né, sem nenhum tipo de climatização, para que não ocorra nenhum tipo de curto e etc. E além da estabilidade desses parâmetros de temperatura e umidade, a gente precisa de visionamento periódico, né? Os materiais em nitrato, inclusive, eles precisam dessa revisão em períodos determinados, porque começa a acontecer a concentração de gases, né, nos estores, nas latas, o que pode, além associado a alta temperatura, pode ocasionar uma combustão. Inclusive, esse foi um dos motivos que foram apontados para o último incêndio que ocorreu no depósito, né, de nitratos em 2016, que foi a falta de revisão, essa falta de revisão periódica por conta dessa crise, né, que já foi aqui apresentada pelo Eduardo e pelo Roberto também. E eu gostaria de ressaltar outro fator muito importante, né, que é uma característica da Cinemateca Brasileira, que é a única cinemateca que possui um laboratório de restauração com capacidade para processar tanto materiais preto e branco como materiais em cores, na América Latina, tá? A outra cinemateca que possui essa capacidade é a Filmoteca da Universidade Autônoma do México, mas ela só processa material em preto e branco, ela não processa material em cores. Então, a gente sabe, né, que o processamento de materiais em película está se tornando uma raridade em todo o mundo, e é um privilégio, e é muito importante que a gente tenha um laboratório de restauração com esses recursos em uma instituição pública brasileira. A gente não pode esquecer disso, né? Isso é muito importante. Os laboratórios vêm fechando ao redor do mundo inteiro, isso não é um fato que tenha acontecido só na América Latina. Então, a gente ter isso, e toda a experiência, conhecimento acumulado nesse tipo de trabalho, não pode ser perdido, né? Foi muito trabalho de muita gente, muitos recursos foram investidos ao longo de muitos anos. As instituições de memória, muitas vezes, né, eu estava revendo outro dia o filme Nitrato, do Alonso Fresnot, né, que é um filme de 1974, que ele filma a Cinemateca, ela ainda estava lá, né, nos galpões do Ibirapuera, e parece, a gente olha, nossa, parece algo tão distante, né, a Cinemateca conquistou tanta coisa tão importante, né, em muitos e muitos anos, que a gente não pode perder isso, né, porque o setor, ele parece que ele é acometido por crises periódicas. Essa crise talvez seja a pior que a instituição já enfrentou, acho que com certeza, e eu também sempre ressalto isso, que eu acho que essa crise, ela, apesar da gente saber, né, que foram feitos muitos investimentos nesse período entre 2008 e 2013, mas não se investiu na estabilidade do seu corpo funcional, né? Então, por exemplo, no momento da crise lá do Collor, que ele fechou as instituições, e, enfim, foi aquele horror, a Cinemateca, ela conseguiu ter algum tipo de sobrevida por conta dos funcionários públicos, dos servidores que estavam lá.
Então, eu acho que é muito importante a gente falar desse momento, chamar atenção, estar mobilizado, é um momento muito grave, como, né, eu tentei trazer esse aspecto, né, dessa especificidade de uma instituição como a Cinemateca, mas eu acho que a gente também tem que pensar que tipo de instituição que a gente quer para o futuro. Será que a administração via organização social é a melhor forma, né, de se administrar uma instituição que precisa de investimento, de trabalho de muito longo prazo? Né? Talvez não seja, é algo que acho que a gente precisa também estar no horizonte das nossas discussões, né? Porque essa crise ela está mais aguda, né? Principalmente pela falta do corpo técnico especializado presente na instituição para dar conta de todo esse trabalho, como eu citei aqui, é bastante específico, né? Eu não sei como é que está meu tempo, que eu estava já foi, né? Falamos muito, realmente. São muitas questões, né, que a gente tem que a gente sempre acha importante trazer. Para finalizar, eu queria sinalizar, né, que é urgente que a situação atual se resolva o quanto antes, ou a gente pode pagar um preço muito caro, né, que é o apagamento da nossa memória audiovisual e parte de quem a gente é, né? Eu acho muito importante a gente ressaltar que, é claro, o patrimônio cinematográfico completamente valioso brasileiro, do cinema brasileiro, está lá, mas tem outros registros muito importantes, né? Os materiais em nitrato, todos os materiais em nitrato que sobreviveram, né, do período silencioso brasileiro estão lá e são um absoluto tesouro. Então, além de tudo que a gente já conhece, eu acho que a gente tem muito a se conhecer ainda. Então, essa situação tem que se resolver, a gente não pode permitir que isso aconteça. Eu fico por aqui e, enfim, estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Eu que agradeço a fala da Débora, enfim, muito rica, no sentido de mostrar, né, a complexidade que está implicada no trabalho de uma cinemateca. Eu lembro quando, o Débora e o Roberto também devem lembrar, quando da sessão pública promovida, né, na Câmara de Deputados, promovida pela Jandira Fegali, enfim, e veio a questão desse edital de chamamento, e a secretária adjunta mencionou que existiam 17, 18, né, associações, organizações com perfil. O Walter Salles, que se encontrava lá e que fez também uma intervenção, disse: olha, muito me espanta, porque se na França, né, uma cinemateca que tem tamanho grau de complexidade, a gente pode talvez pensar em 4, 5, no Brasil 17, enfim. Então, isso também nos deixou um tanto quanto preocupados, né? A questão do edital também pode ser um problema dentro da linha daquilo que a Débora trouxe, que não é como uma questão geral. Antes de passar a leitura de alguns comentários e de algumas perguntas, eu só queria destacar dois pontos, né, do que foi falado, né? O Roberto mencionou a questão da Débora também, da produção que se encontra lá depositada, a Fernanda Coelho, e a Débora me corrige se eu estiver enganado, passou um dado que 80% do acervo é de depositantes, enfim, ou seja, são instituições, famílias, diretores, diretoras que deixam, né, sob a guarda da Cinemateca o seu acervo, né? Enfim, hoje não tem nem como, eventualmente, se tiver ou quiser retirar, não tem nem como fazer isso, porque não há ninguém que possa, né, fazer esse tipo de mediação. Então, tem essa dimensão da produção. Eu acho que, do ponto de vista da ECA, que tem sua história completamente vinculada à Cinemateca, Paulo Emílio Salles Gomes, criador do nosso curso, ele é o criador da Cinemateca Brasileira também. Mencionamos o nome de Calil, que foi diretor da Embra Filme, Maria Dora Mourão, diretora da SAC. Você tem vários colegas que têm um envolvimento assim, visceral, né, com a Cinemateca Brasileira, e o curso de cinema da ECA, todo o acervo em película de seus filmes, né, os filmes de estudantes, estão depositados lá.
Então, saiu há pouco uma matéria no Jornal da USP sobre os tesouros que a USP guarda em seus museus. Eu queria chamar a atenção para isso. Há um tesouro nosso que são os filmes que vão dos filmes de 68, feitos pela Suzana Amaral, até os de 2004, feitos pelo Marco Dutra, Caetano Gotardo, Juliana Rojas, para pegar duas, três gerações bem diferentes, estão todos armazenados lá, os primeiros passos, digamos assim. Então, esse acervo se encontra em risco. E uma outra parte muito importante é a pesquisa. Não é tanto para a realização de filmes, quanto a pesquisa acadêmica. A história do cinema brasileiro se faz com pesquisa em acervos, e hoje isso foi interrompido. Enfim, são dezenas, centenas de pesquisas que foram interrompidas completamente, e, enfim, não há perspectiva de retomada. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu vou passar um pouco a leitura aqui dos comentários que estão sendo repassados a mim, comentários e perguntas feitas pelo YouTube. Quem tiver, por favor, as faça. Então, há um comentário aqui da Rita Marques, né, sobre a importância do debate. A Eveline Araújo, que comenta também essa situação específica do Brasil, né, de um ponto de vista negativo, dado que a pandemia não impediu que outras cinematecas na América Latina continuassem os seus trabalhos, enfim, ao contrário do que ocorreu aqui. A Rede Macuco se coloca à disposição para ecoar esse debate em outros fóruns, muito importante. O Rui Souza concorda com essa afirmação da Cinemateca, de fato está na boca do povo, realmente isso é impressionante, mesmo que seja nesse contexto trágico, né? Enfim, quem acompanha a Tereza Cristina teve a oportunidade de ver a Débora numa das lives falando sobre preservação audiovisual. Então, a questão chegou em campos nunca antes imaginados. Tem uma pergunta para o Roberto, do Josefá Veloso, e ele pergunta: Roberto, qual é a previsão do lançamento de uma nova OS pela palavra de Hélio Luz? A previsão do chamamento, né, para o chamamento de uma nova OS, quando o Hélio foi buscar as chaves da Cinemateca há 2 meses atrás, ele colocou que já estava pronto o chamamento e que aquilo ali era uma questão de 2 semanas, no máximo 3 semanas. Ocorre que isso não foi verificado, né? Na verdade, o chamamento, né, tem que passar por uma série de instâncias dentro do governo para ser aprovado, e agora as últimas informações de que ele estava no Ministério da Fazenda, né, porque ele tem que passar por um processo que chama de publicização, que seria, a grosso modo, você tem que quem quer fazer o chamamento tem que mostrar para o governo que chamar uma OS é o jeito mais econômico e eficiente porque hoje, né, o que é mais econômico é quase sempre considerado melhor. Então, você tem que mostrar que os custos para fazer o chamamento, os custos de uma OS, de funcionamento para uma gestão de cinemateca seriam melhores do que se o governo federal estivesse assumindo a Cinemateca. Essa é uma questão controvertida. Eu não tenho uma posição muito formada, não. Eu acho que eu sei que a BPA tem, né, como a própria Débora colocou, eu não tenho muito claro isso, porque existe uma questão de agilidade, né? Quer dizer, a gente vê as coisas que são feitas quando passam pelo governo, o tempo que leva. Todo mundo que trabalhava na Cinemateca era unânime em dizer que você queria comprar um estabilizador para um laboratório, você levava meses para ter aprovação. Quer dizer, você tem um problema de agilidade no trabalho muito grande, né? Então, eu não vejo problema, assim, não me parece que seja um problema realmente chamar uma OS. Agora, o processo de escolha, ele tem que ser um processo de escolha realmente, vamos dizer assim, competente, apolítico, no sentido de privilegiar realmente vamos dizer,
as entidades ou as empresas, eu não sei como se chama, as OS, né, que se credenciam para esse chamamento, tem que escolher as que sejam realmente capazes de fazer, que tenham comprovada experiência em gestão de acervo, que tenham conhecimento de manipulação de filmes, porque não basta o cara ter gestão de acervo de escultura, é uma coisa totalmente diferente, não é a mesma coisa. A Débora colocou agora muito claramente isso. Então, realmente não fazer, vão ter que provar, né? Então, assim, eu acho que a SERP, eu não acho que o erro da SERP foi porque ela era uma OS. Não, a SERP não tinha credenciais para ser uma gestora de uma cinemateca. Ela não conhecia nada, era uma televisão. Sabe? Produzia filmes para filmes educativos. Isso daí nunca foi nunca credenciou ninguém para dirigir uma cinemateca. Então, essa que é a questão. Agora, em relação ao prazo de chamamento, ou seja, já houve uma série de adiamentos. A última notícia que nós tivemos é de que há uma previsão para agora para início de novembro, né, portanto daqui a um mês, e seriam 3 meses de chamamento, sendo novembro, dezembro, fevereiro estaria assumindo uma nova OS na Cinemateca. Agora, existe uma questão que não foi discutida ainda e que é terrível, é o seguinte, existe uma dotação para a Cinemateca para este ano de 12 milhões e meio de reais. A Cinemateca não recebeu um tostão dessa dotação para este ano. Então, se esse ano se esgotar, se terminar o ano sem uma entidade, sem uma OS fazendo a gestão da Cinemateca, para onde vai esse dinheiro? A Cinemateca vai perder esses recursos? Na situação em que se encontra, vai perder 12 milhões e meio? Isso tem que ser resolvido. Isso é uma das questões que tem que ser resolvidas na situação em que se encontra, vai perder 12 milhões e meio? Isso tem que ser resolvido. Isso é uma das questões que tem que ser resolvidas pela Secretaria do Audiovisual, né? A gente não pode perder essa dotação. E falando em dotação, a lei, só para completar essa questão econômica, para o ano que vem, a dotação prevista para a Cinemateca é uma queda brutal. É brutal a queda. Ela vai receber 4 milhões e 700 mil, com eventuais 5 milhões 297 692, que dependerão da aprovação do Congresso, ou seja, no máximo chegaremos a por volta de 10 milhões, quando a dotação deste ano que estamos hoje, que estamos agora, 2020, é de 12 milhões e meio. Como fazemos com isso? Quer dizer, isso é aceitável? Quer dizer, o que a OS vai poder fazer com uma dotação desse nível? Né? Certamente vai afetar as funções que uma cinemateca tem, vai afetar os serviços que uma cinemateca tem de prestar, né? Com competência e com propriedade. Então, assim, realmente, essa questão é muito preocupante, né? Então, enfim, espero ter respondido. Trouxe um pouco mais de preocupação, mas respondeu. Débora gostaria de falar, eu só queria depois, tem mais perguntas aqui, então a Débora faz um comentário e depois eu passo para os outros comentários e perguntas de quem está assistindo. Débora? Oi, só queria esclarecer aqui, né, que o Roberto falou que a posição da BPA não é bem assim, não é uma posição fechada, não. Na verdade, é assim, é algo que a gente traz para reflexão, né, que eu acho sempre importante, muito importante refletir, porque não tem dado certo, né, a OS, eu acho que essa discussão é muito longa, né? A BPA participou do grupo de trabalho para discutir sobre a implantação do modelo de OS na Cinemateca Brasileira. Foi uma discussão longa, né? Complexa, né? Ela tem benefícios, com certeza, e outros malefícios, né? A questão é a gente saber
o volume de benefícios e malefícios, e a questão eu trago sempre essa reflexão, não é uma postura fechada da BPA. Eu falo aqui também como profissional da área, não sou, apesar de ser atual presidente da BPA, também atuo na área, né? Então, a gente sempre balança por conta dessa questão primordial, que é a estabilidade, né? Uma OS, ela pode ficar 5 anos num contrato. O contrato pode ser renovado, obviamente, né? Mas o que isso representa? Então, é algo que a gente tem que refletir, né? Eu acho que é importante da gente refletir. Será que passar para voltar a ser né, no caso, quando era do IFAM, voltar a entrar sobre o guarda-chuva do IBRAM seria algo relevante, né? Seria importante, traria estabilidade? Eu acho que é um aspecto interessante que a gente tem que trazer. Eu vi uma pergunta do Paulo, só vou aproveitar, Eduardo, posso? Eu posso só, assim, porque teve uma pergunta antes. Então vai, desculpa. Tá, aí eu tentar respeitar a ordem para... Claro, não, eu estou atravessando aqui, desculpa. É a proximidade, desculpa. A Heloísa Jardim, ela pergunta: o judiciário brasileiro não pode ser acionado por este risco que corre a Cinemateca? O Roberto mencionou a ação do Ministério Público Federal, justamente, enfim, no sentido de apontar a omissão dessa secretaria em relação ao risco que a Cinemateca enfrentava. Houve da União, não só da secretaria. O secretário seria responsabilizado enquanto, enfim, figura que responde pela, né, União. E houve um agravo da Advocacia Geral da União, Roberto me corrige se eu estiver errado, que questionou, né, uma série de elementos que se encontravam nessa manifestação, né, do Ministério Público Federal, um texto muito preocupante, porque no entendimento da Advocacia Geral da União e tanto da juíza, né, que despachou a favor desse parecer da Advocacia Geral da União, o entendimento era de que, enfim, com a contratação desses serviços emergenciais, o problema da Cinemateca estava resolvido, ou seja, havia uma certa, talvez, falta de esclarecimento das autoridades judiciárias implicadas no caso, no que diz respeito a isso que a Débora trouxe, né, o que é uma cinemateca, ou seja, não basta ter lá os bombeiros, é importante, óbvio, como em qualquer prédio público, espaço público, né, serviços de limpeza, mas o acervo físico corre risco, e não há nenhum serviço emergencial contratado para isso. Essa discussão, enfim, que o Roberto trouxe, né, sobre a necessidade, num curto prazo, dado que há esse apoio, assim, há uma mobilização dos vereadores que empenharam recursos, e é uma frente suprapartidária, isso é muito importante dizer, não é de vereador de partido X ou Y, não, há um entendimento de que a Cinemateca é uma questão da cidade de São Paulo, então, vereadores de diferentes partidos, por meio de emendas, destinaram R$580 mil para serem gastos de imediato, e precisa justamente de um aceite do Estado, da União, enfim, para que esse recurso possa chegar, assim como outros. Então, o Judiciário, o Ministério Público Federal se mobilizou nesse sentido, e isso nos mostra que a luta ela tem que ocorrer em diferentes frentes, né? Porque todos, né, enfim, já falamos aqui, estão empenhados em, né? Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, vocês, por favor, fala. Em relação à ação, houve realmente essa resposta da AGU e a juíza tomou essa decisão, porém, as coisas já mudaram. Por quê? Porque a juíza era uma juíza que havia assumido enquanto o juiz estava de férias. O juiz voltou e trouxe de novo o processo para si. Nesse meio tempo, a Cinemateca Viva, que é à frente dos moradores lá da Vila Mariana, né, das sociedades da Vila, as várias sociedades mobilizadas pela Cinemateca na Vila Mariana,
a Cinemateca Viva solicitou a participação como assistente no processo. E a APACE está entrando como amicus curiae neste processo. Então, já não está mais naquele pé em que estava. Vale acrescentar uma outra coisa que é importante. Eu, às vezes, estou falando muito, mas é que tem muita informação. Desculpa, gente, mas é que tem muita informação. A questão é a seguinte, no caso do novo chamamento, tem uma coisa muito importante que foi conquistada nas negociações, que foi conversado nas negociações com o Hélio Ferraz. O Hélio se comprometeu, jurou de pé junto, que o Conselho Consultivo, que estava no documento de doação da Cinemateca em 1984, estará no novo estatuto da OS, que vai assumir. Entendeu? Então, o Conselho Consultivo vai ser resgatado no novo chamamento. Isso é uma coisa muito importante. Né? Eu acho que isso é uma vitória das negociações, né, do andamento das negociações, isso é uma coisa importante. Em relação aos serviços emergenciais, eu queria te dizer, de fato, naquele momento que a juíza se manifestou, não existia nenhum serviço emergencial contratado. Não havia. Havia um, se for o caso. Quer dizer, aquilo ali foi uma decisão muito estranha da juíza. Muito estranha, porque ela só se baseou pelas portarias que o governo tinha soltado. Porém, as portarias não eram a contratação. As contratações foram feitas recentemente, há cerca de um mês e pouco, tá certo? Depois que o Hélio entrou no processo, de fato, agora estão contratados os serviços. Na sua maioria estão contratados, mas isso, como a gente está falando aqui, a Débora colocou e eu também coloquei, ou seja, esses serviços emergenciais eles não são suficientes para a preservação. Eles precisam do trabalho dos funcionários, até que uma nova OS assuma. Então, existe uma proposta de trabalho feita pela SAC para a União, que a União tem que aprovar, né, para a Secretaria do Audiovisual e a União, e esta proposta de trabalho envolve a contratação temporária dos funcionários, dos serviços dos funcionários, durante 3 meses até que assuma uma nova OS. Então, neste período, até que assuma uma nova OS, vamos dizer, otimistamente, fevereiro do próximo ano, o acervo estará sendo cuidado pelos funcionários que estarão correndo atrás de todo o atraso deste ano que passou. Quer dizer, isso eles já deixaram claro, quer dizer, não é uma coisa simples, né, contratar e está resolvido, não. Tem um monte de coisas pendentes em função da quantidade de meses que ficaram para trás. Né? Então, mas isso ainda não foi totalmente, e já foi aprovado em algumas instâncias do governo, mas ainda não foi totalmente aprovado essa é a proposta de trabalho da SAC, que vai utilizar as emendas dos vereadores, que contou com o apoio da SPCine também, para que essas emendas chegassem à SAC. Sim. Então, eu diria o seguinte, estamos na boca ou de uma boa notícia ou de uma péssima notícia. Né? Quer dizer, estamos torcendo para que realmente aquilo que veio sendo negociado e que veio sendo trabalhado ao longo desses 2 meses realmente se efetive na contratação temporária de trabalho dos funcionários, que vão nos deixar mais tranquilos. Obrigado, Roberto. A Débora quer comentar? Sim, só para... o Roberto acabou tocando na questão dos funcionários, né? Mas só para acrescentar, né? A gente... Nesse diálogo, né, os funcionários ficariam nesse período de 3 meses, que é um período emergencial, o limite do período emergencial para cobrir, né, esse chamamento, essa feitura de um novo chamamento para a OS, mas a gente sabe, a gente torce muito, mas a gente sabe que todos os meandros da administração pública são vagarosos, né? E principalmente por conta de um chamamento tão específico como esse, né? Que a gente ressaltou aqui várias vezes. Não é qualquer chamamento, não é qualquer OS que pode entrar e está apta, né? Para ser convocada para gerir a Cinemateca. Então, retomando aquilo que eu falei lá atrás, é um pouco isso, né? A gente está falando de algo muito específico,
né? Não é simplesmente administrar, uma boa administração e pronto, né? Qualquer bom gestor e administrador faria uma excelente gestão da Cinemateca. Então, a gente torce, mas a gente, pelo menos quem tem alguma experiência de gestão pública, sabe que vai ser muito difícil esse chamamento ser feito e a SOS ser convocada, né, de modo que case, né, com essa contratação emergencial. A gente torce para isso, mas por isso que é importante a gente falar aqui dessa questão essencial que é a presença do corpo técnico, né, que também, como o Roberto ressaltou, tem esse passivo, que não vai ser, a gente não vai conseguir dar conta nesses 3 meses, e tem talvez um buraco que deve vir até o chamamento de uma nova OS. Só para título de informação, entre o chamamento, né, e todo o trâmite para a SERP foi em 2016, a SERP entrou em março de 2018. E a gente está falando de um contexto de vontade política, né? Então, a gente espera que não seja da mesma forma, mas é importante a gente chamar atenção para esse fato. A gente tem que... uma solução, a gente consegue ela, mas a gente já tem que começar a pensar, né, em outras, porque talvez tenha um vácuo entre essa contratação emergencial via Sociedade de Amigos e essa nova OS. Obrigado, Débora. Tem uma pergunta do Paulo, que a Débora já tinha manifestado o interesse de responder. Primeiro, no programa do Bial foi mencionado que está havendo uma ação no sentido de tomar a gestão da Cinemateca, pelo menos provisoriamente, enquanto o governo não decide o que fazer. É fato. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso, mas acho que você queria trazer alguma questão específica, não é, Débora? Na verdade, não, a gente acabou respondendo. Na verdade, o Paulo perguntou a definição sobre preservação, né, que eu falei durante a minha apresentação, e aí eu mandei o link aqui das teses, que é bom também, né, a gente divulgar os trabalhos que a gente faz na universidade, que às vezes ficam num contexto tão restrito. Eu divulguei o link da tese do Carlos Alberto de Souza, né, sobre a Cinemateca Brasileira, sobre a história da Cinemateca Brasileira, e o link também da dissertação de mestrado da Fernanda Coelho, que enfoca mais os aspectos da conservação, né, e a trajetória desses aspectos na instituição. Eu consegui aqui compartilhar no YouTube. Era isso. Antes de passar para a próxima pergunta, eu só queria reforçar... Eduardo, Fala. Posso falar uma coisinha em relação a essa pergunta? Sim. É o seguinte, não é que a SAC vai fazer a gestão da Cinemateca, não é bem isso. Ela tem um plano de trabalho, né? Ela tem um plano de trabalho e ela vai ser a responsável pela contratação temporária dos serviços desses funcionários para fazer, vamos dizer assim, a preservação do acervo, né? Para preservar o acervo, mas não é que a SAC vai gerir a Cinemateca, ela não vai. Não é ela que vai fazer a gestão da Cinemateca. A Cinemateca está sem gestão, quer dizer, o governo federal é responsável pela Cinemateca, né? Nesse momento, a Cinemateca, tudo que acontecer na Cinemateca, inclusive, até antes da SAC assumir, tudo que vier a ocorrer na Cinemateca é responsabilidade do governo federal, né? Se bate na madeira, mas se tiver alguma catástrofe, ela está plenamente nas mãos do governo federal neste momento. Obrigado, Roberto. Desculpa não ter passado a palavra para você também antes. Só uma coisinha. Teve alguém que falou que foi 680 mil dos vereadores. Foi 680 mil. 680, exato. Melhor. Tá? Eu queria ressaltar um aspecto da fala do Roberto. Enfim, bom saber que o processo andou e que se encontra nessa situação, enfim, que parece mais promissora e que diz respeito ao Conselho Consultivo. O Roberto mencionou isso. Em 1984, quando a Fundação Cinemateca Brasileira é incorporada pelo Estado, né, na Fundação Pro Memória, algumas salvaguardas, como se chamou, foram estabelecidas e a União aceitou. Uma delas era justamente a existência desse conselho, porque o conselho funciona como uma espécie de regulador, no sentido de conferir às ações um sentido sempre em benefício
da instituição, não é, desse conselho consultivo, participaram pesquisadores, cineastas, membros da sociedade civil, desde o início, né, de sua história, só interrompido justamente no... Foi muito curioso isso, quer dizer, no momento em que o Conselho ele foi reconhecido no Diário Oficial, inclusive com a relação dos membros, foi o momento da decretação do seu fim. Isso no governo Temer, né, na gestão do último ministro da Cultura. Nunca mais o Conselho foi chamado para absolutamente nada, e esse é uma salvaguarda importante. E a outra veio à baila quando aventaram a hipótese da Cinemateca ser transferida para Brasília. Falaram, né, dessa transferência, depois recuaram, enfim, mas são as salvaguardas que estão nesse documento, que também estão sob avaliação, né? Nesse processo faz parte também a discussão sobre essas salvaguardas. Eu lembro da avaliação da AGU nesse sentido. Então, bom, já foi comentada a questão dos 680 mil, da Pachamamás, que pergunta por que não pode ser reativada a Cinemateca via SAC? A Cinemateca não pode ser gerida pela SAC, porque a Cinemateca, segundo estabeleceu o governo federal, ela vai passar por um processo de chamamento. A SAC pode até pode até se candidatar a esse chamamento, né? Ela é uma OCIP, mas eu acho que poderia se candidatar como ela se candidatou junto com a SERP, né? Existia uma proposta que era da SAC e que foi derrotada, né? E vejam, senhores, né? Que incrível. Quer dizer, eram pessoas que estavam comprometidas desde há muitos anos com a Cinemateca, conheciam aquilo de trás para diante, né? E, no entanto, não foram escolhidas, né? Então, esses processos, eles são muito enigmáticos, né? Para dizer o mínimo. Então, é isso. Então, a SAC não pode gerir a Cinemateca nesse momento. Ela vai fazer um plano de trabalho, mas quem é responsável pela Cinemateca é o governo federal neste momento. A SAC, na verdade, é uma OS, né? Não é digamos, uma etapa posterior. Não, ela é OCIP. Ela é OCIP. Mas eu acho que não, porque se ela fosse uma OCIP, ela não poderia ter entrado no chamamento de OS. Poderia. Não, ela criou uma outra OS para entrar. Não foi a SAC que entrou enquanto... Entendi. Entendeu? Tá, porque para entrar, entendi. Isso. Mas, tá, então era isso. Então, retiro minha correção. Eu acho que nós, enfim, chegamos ao final do evento. Obviamente, poderíamos falar aqui por muito tempo, né, dada a gravidade e a importância da situação, e a expectativa aqui é trazer, enfim, na medida do possível, né, do que vivemos nessa pandemia, esse pandemônio, né, notícias que possam nos inspirar, né, no sentido de continuar nessa luta. Então, na agenda de todos, como o Roberto já anunciou, dia 27 de outubro, 17 horas, em frente à Cinemateca, uma reunião, enfim, isso vai ser divulgado mais à frente, né, tem diferentes, enfim, pessoas envolvidas nessa ação, e eu, antes de encerrar mesmo, gostaria de passar a palavra para vocês, Roberto e Débora, para as considerações finais. Roberto, por favor. Bom, eu queria só ressaltar que nós estamos instituindo um placar que vai ser completado no 30º dia, exatamente no dia do ato, dia 27 de outubro, vai ser o dia de número 300, que a Cinemateca está abandonada pelo governo. São 300 dias que nós vamos completar, mas esse placar vai começar a circular nas redes logo mais. Nós vamos começar a contar os dias, que nem tem aquelas placas nas fábricas, tantos dias sem acidente de trabalho,
né? Ou, nesse momento, nós estamos com 300 dias com acidentes de trabalho, né? Seria. Então, a gente vai colocar esse placar e vamos começar a divulgar esse ato que a gente pretende convidar, para o qual a gente pretende convidar cantores, compositores, artistas, cineastas, para falar um tantinho ou cantar uma canção sobre a Cinemateca Brasileira. Vai ter uma forma de sarau. A gente está pensando em instituir isso dessa forma. E então seria muito importante, mas realmente muito importante, a presença de todos, né, que não forem de grupo de risco, porque a gente obedece todos os critérios de segurança, a gente usa máscara, a gente álcool, todos os nossos atos, a gente sempre usou máscara, usou álcool gel, respeitou a distância de segurança entre uma e outra pessoa, mas é muito importante que a gente esteja lá e mostre que a gente não esqueceu. Com 300 dias de abandono, nós não esquecemos que a Cinemateca precisa de uma solução e ser reaberta já, pela reabertura imediata da Cinemateca Brasileira. Obrigado por todos e foi um prazer participar aqui. Débora? Queria reforçar o convite do Roberto. Dia 27 é instituído o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, dia absolutamente condizente, né, para a gente fazer essa manifestação. Eu queria lembrar uma coisa muito importante. Independente, a gente está nesse momento, né, com esse governo, mas preservação do patrimônio é política de Estado, não é política de governo. Então, independe do governo que está administrando o país, nesse caso não, né, que está administrando o país no momento. Então, isso tem que ser política de Estado. E a gente fala muito aqui, né, de nomes, etc., e nessa minha trajetória na área eu ouço isso desde sempre, mas a gente não teria que depender de nomes, né? A gente necessita de política pública consistente, de alcance nacional para a preservação do patrimônio audiovisual, que é muito rico, né, muito extenso, muita coisa já se perdeu, mas a gente tem muita coisa ainda, muito valiosa, que precisa ser descoberta. Então, de certa forma, é bom, por um lado, que a preservação tenha estado em voga, né, nos assuntos, infelizmente por essa situação absolutamente trágica, mas que a preservação continue nos debates, integre efetivamente a cadeia audiovisual, né, da qual ela é um elo bastante importante, né, ela não está à parte, ela não está no final, ela não está no ladinho, ela está junto, e ela tem que ser vista assim, porque eu acho que todas essas crises, elas também, como pano de fundo, eu acho que perpassa tudo, esse entendimento, né, muito rarefeito do que é preservação, né? A gente vê isso nos outros países, como isso está tão presente, e faz parte, né, do cotidiano de todo mundo, mas a gente sempre tem que ficar lembrando isso para os nossos próprios pares, né, do audiovisual. Então, aproveitar, às vezes uma crise é um bom momento, né, para a gente rever e andar mais junto, né, em relação a determinados aspectos. Então, eu convoco a todos que a gente continue e venha discutir coisas boas no futuro muito breve. Muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Roberto, obrigada a todo mundo que assistiu, tinha várias pessoas conhecidas, e é isso, a gente segue mobilizado, espera todo mundo lá no dia 27 de outubro. Obrigada. Obrigado, Débora, obrigado, Roberto. Obrigado, Eduardo. Eu não te agradeci, obrigado, Débora, também. Eu fiquei muito entusiasmado com a coisa do ato e acabei não agradecendo. Mas muito obrigado pelo convite, obrigado pela companhia aqui desse papo, foi muito bom. Eu também agradeço, assim como a Débora, espero que nós tenhamos oportunidade numa próxima ocasião de discutir essas questões já dentro de um outro contexto. Esse programa da ECA Debate vai até o final do ano, com outros temas, obviamente, que contemplam a diversidade que é a nossa escola, sempre às quartas, sempre às 17 horas. Então, eu queria aqui me despedir de vocês, dando um salve a todos, um viva a Cinemateca, viva a cultura brasileira, e sigamos em frente, porque, enfim,
É preciso lutar. Sem luta, nós não conseguiremos nada. Muito obrigado. Sim. E até logo. Tchau.